nesse início de trabalho, sou muito grato assim de conhecer essa equipe, trabalhar com essa equipe e o empenho mesmo que a equipe dedica. Precisa de ter um empenho, uma boa vontade para continuar tendo esta condição da realização. E cada elemento da equipe tem que observar assim que todas as coisas influem no nosso trabalho. O elemento da equipe tem que ter essa observação. Ele não pode descuidar. Ele pensa assim que as coisas externas são importantes. As coisas externas têm uma importância. E a gente sabe assim, observando a vida de um tio, a vida de uma outra pessoa conhecida, que largou o trabalho da equipe para dar atenção à família. Aquele, num período curto, ficou sem aquela importância. A família, ela trabalha muito assim, para tirar a pessoa do propósito interno. Porque na família que a gente observa que dificilmente tem um elemento da família fazendo um esforço, respeitando o outro que trabalha. Na nossa equipe, cada elemento precisa de estar presente com a sua vida interior. Se a pessoa descuida, ela fica mais uma. E é bem interessante, porque fica mais uma mesmo, uma sem importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Mistério Lúcifer. O Mistério Lúcifer, todas as pessoas conhecem esse nome. E as pessoas que falam assim do arcanjo caído é o que aproxima mais. As imaginações criadas sobre Lúcifer são imaginações, porque o espírito humano não tem acesso a Lúcifer. Lúcifer é de um outro plano, o que o espírito humano sempre tem acesso aos seguidores de Lúcifer. Mas cada um tem que observar assim que as leis da criação, a bondade do Criador sempre é com aquela condição de zelo. Quando uma pessoa conhece um agricultor, que ele faz um plantio, que ele tem o costume de sobreviver daquele plantio que ele realiza, ele cuida daquela mudinha com um zelo. Ele carrega, ele transporta, ele possibilita aquela muda ficar fortalecida. Se é numa região que é muito fria, quando aquela muda ainda se encontra frágil, porque ela ainda não tem a condição de sobreviver com o frio, com o sol, ele arruma uma cobertura para aquela plantinha, para aquela muda ficar resguardada durante o dia do sol e resguardada à noite do orvalho. Aquele agricultor sabe que precisa de fazer esse trabalho para aquela planta dar o fruto que ele precisa. As leis do Criador são desta maneira, são firmes, seguras e sempre tendo um começo, tendo um meio, tendo as fases que o espírito humano precisa para o seu desenvolvimento. A influência de Lúcifer, uma coisa bem simples assim e muito fácil de ser percebida, sempre está relacionado à exaustão, ao viver até exaurir, a exceder. Isso é bem interessante, uma pessoa descuida com o seu corpo de uma maneira ou de outra. Essa pessoa é uma desinformada. Porque se ela fosse uma pessoa informada, que não está relacionado a ter muitos cursos escolares ou não ter muitos cursos escolares, ela é desinformada. Todas as informações que ela teve não adiantou em nada porque ela não conseguiu fazer um quadro para dentro dela. Para o fortalecimento, precisa de ter o método, o carinho, ter a paciência e ter as condições ideais, que é o caso daquela plantinha, que aquele agricultor vai precisar dela no período seguinte. Ele dá àquela planta a proteção que ela precisa e dá àquela planta a água e o possibilita um solo adequado com as propriedades para a planta
ter a assimilação daquilo que ela precisa. E o espírito humano é muito descuidado, se segue os princípios de Lúcifer, ele vai sempre fazendo as coisas numa exaustão, usando o seu corpo de forma desregrada, com muitos alimentos, ou muitas vezes não colocando o alimento na boca. Ele segue os engodos. Os seguidores de Lúcifer fazem esse trabalho, induzirem a pessoa a ficar sem a condição de contar com o seu corpo. Essa é a primeira coisa que cada um tem que observar. Ter o conhecimento tem que ter muita importância na vida da pessoa. E a pessoa tem que observar assim: uma célula dura 22 dias e uma mudança de constituição a pessoa precisa de entender de alimentos. Num período recente, nas casas das pessoas, algumas décadas, quando iam comer uma ave, compravam a ave inteira e aquela ave era cozida com todas as partes. Então a família toda recebia todas as propriedades que existem numa ave, mesmo comendo uma parte ou outra parte, porque como teve o procedimento de cozinhar todas as partes, então todas as partes ficaram integradas com todas as propriedades. E antes, é comum hoje a gente conhecer senhoras com mais de 60 anos que têm unhas bonitas. E aquelas senhoras tinham esse costume na casa delas. Hoje é comum conhecer muitas senhoras que aproximam já de 50 anos ou próxima de 50 anos ou um pouco mais, que têm unhas feias. A alimentação dessas pessoas se encontram faltando propriedade. Como tem senhora, tem senhores também. O alimento que essas pessoas vêm ingerindo está faltando propriedade para a formação da unha. Fazendo uma comparação, todas as coisas na matéria grosseira têm uma correspondência e fica fácil de observar que existe a correspondência. Com aquela planta pequena que aquele agricultor precisa, ele faz o trabalho de cuidar do solo, e tem muitos agricultores que têm o trabalho de procurar uma propriedade que dá condição para aquela planta ficar qualificada. Ele sabe onde vai buscar o adubo qualificado. Isso é bem sério e muito importante. O mistério Lúcifer trabalha diferente. Trabalha com partes e trabalha sem o aproveitamento daquilo que precisa ser aproveitado. Cada um tem que fazer esse cuidado com ele mesmo, de ir observando o que ele está precisando para a sua vida diária. A simplicidade é um auxílio na vida da pessoa. Com a simplicidade, a pessoa vai viver nas suas condições e ela vai ter esta condição muito boa. Ela vai começar a perceber o que o corpo dela está necessitando. E se a pessoa sai da simplicidade, ela começa a viver com a orientação que outros fornecem. E cada um tem que ver assim, mesmo sendo um auxiliar que tenha muito boa vontade, ele não tem a condição de perceber o jeito certo de fazer uma determinada arrumação que vai ficar qualificado. Somente aquele que tem o conhecimento, que se encontra com a graduação naquele conhecimento, e a pessoa precisa de lembrar assim, não é a graduação escolar, porque aquele mestre da carpintaria, aquele mestre que trabalha na construção, ele não passou muitas vezes pela graduação escolar e ele apresenta a qualificação que ele começa a orientar um novo que passou os bancos da escola. Tem que ter essa diferença. É um trabalho que cada um tem que fazer com ele mesmo. O mistério Lúcifer.
Cada pessoa precisa de ter um cuidado dentro dele. E observando assim que para caminhar no princípio de Lúcifer é muito fácil. É só observar a matéria grosseira como se ela fosse uma coisa só. E se a pessoa começa a observar assim, então ela vai ver que o corpo dela é uma coisa só, que o alimento que ela coloca na boca é uma coisa só, que não tem importância. Mas no princípio da criação, no princípio das leis do Criador, com a bondade de Deus é diferente. O corpo de matéria grosseira de uma pessoa não é uma terminação, ele é um meio que tem vida, que tem uma energia. Fica fácil da pessoa observar quando ela veste uma blusa de lã e ela retira aquela blusa quando ela chega na sua moradia e muitas vezes ela não acende a luz, ela vê os raios que existe a eletricidade do corpo que imantou aquela blusa. Então o corpo físico de uma pessoa ele tem uma complexidade. O mistério de Lúcifer trabalha com aquele corpo como se ele fosse uma coisa que não tem importância, como se fosse um processo sem vida. E o corpo físico tem uma determinada importância para cada pessoa. E tem muita coisa assim que a pessoa tem que trabalhar junto com os ensinos para ela ir percebendo que cada parte do corpo tem uma vida, tem uma resposta. E se a pessoa pega um pouquinho de pele, um pouquinho de cabelo ou uma gota de sangue, é suficiente para saber toda uma característica daquele corpo. É possível saber se aquele corpo já foi pai, já foi mãe, quem é o pai, quem é a mãe. Tem toda uma condição, todas as coisas da luz, ligadas à luz, são interligadas, não tem uma separação. Como aquele agricultor que procura saber a propriedade que está faltando naquele solo e ele providencia através do seu conhecimento para aquela planta ficar fortalecida, o espírito humano é a mesma coisa com o seu corpo físico. E se a pessoa observa, não tem uma maneira de formar um corpo se falta alimentos para a constituição daquele corpo. Tem toda uma referência muito importante. Se a unha ficou feia, está faltando propriedades naquela alimentação. Se uma mãe não qualifica aquele corpinho com alimentos adequados, fica fácil da gente observar. Durante um tempo, os primeiros meses, quem vê que tem um conhecimento com o desenvolvimento de um corpinho sabe que está faltando propriedade. Quem não tem muito conhecimento, uma fase seguinte já vê que aquela criança não está apresentando a fase para o desenvolvimento que naqueles meses já precisaria de ter. A criança se encontra com o desenvolvimento atrasado. O mistério de Lúcifer é esta falta de coerência, de entrar na harmonia das coisas corretas. Toda época na vida de uma pessoa, ela tem que fazer esse trabalho com ela mesma. Cada pessoa é muito importante para ela mesma. Para as outras pessoas, a importância é uma coisa relativa. Fica bem fácil assim de observar irmãos de sangue. Irmãos de sangue tem aquela coisa boa assim. Pelo sim ou pelo não, a gente tem sempre uma informação de um irmão de sangue, independente da idade em que ele se encontra. Cada pessoa tem muita importância para ela mesma e ela tem que ter a importância de acordo com a luz. Não é somente ser aquela pessoa que tem uma determinada referência, mas a referência tem que ser de acordo com a luz. A pessoa tem que fazer um trabalho bem amplo com ela mesma todo o instante. Tem uma importância assim. Quando a pessoa trabalha fazendo uma referência com ela mesma, com a luz, ela é lembrada de uma maneira boa. Isso é uma coisa física. Do jeito que uma pessoa
na claridade, ela não vê os raios daquela blusa que ela tirou, mas ela sente o imantado que deixou. Na nossa vida, todas as pessoas têm muitas referências confirmando todas as coisas. No caso da blusa, fica fácil de confirmar que o corpo físico não é somente uma coisa estática, uma coisa sem importância. Toda parte do corpo tem a possibilidade de ser feita uma referência daquele corpo. Toda parte daquele corpo fica fácil de observar se está faltando propriedade na alimentação, se tem excessos de alimentos que a pessoa está ingerindo. O trabalho é individual, é a própria pessoa que tem que se colocar numa condição de superior às coisas que se encontram na Terra. E essa superioridade é diferente daquela arrogância da pessoa subir numa árvore e perguntar para os caminhantes como se encontram as estradas da vida. Nós só temos referências sobre as pessoas que caminharam nas estradas da vida. Isso é bem simples e muito importante. Se uma pessoa quer um trabalho, ela tem que ir até aquele local de trabalho. Ela tem que ir naquela estrada que leva àquela determinação. Se uma pessoa tem o costume de alimentar adequadamente, ela tem que ir até aqueles locais que vendem aqueles alimentos adequados para a sua constituição. Na nossa vida é um movimento, é um esforço, e esse esforço tem que ser com uma bondade, porque não tem história daquele agricultor tratar mal aquelas plantas que ele está tendo todo um trabalho de guarnecê-las, de possibilitar que elas fiquem fortalecidas. Na nossa vida interior é com o mesmo procedimento. A bondade nos possibilita a mudar a norma temporal. Mudando a norma temporal, aquela pessoa é lembrada daquilo que ela precisa. Isso é bem interessante porque em toda época na vida de uma pessoa, ela tem os afazeres, ela tem as responsabilidades e normalmente ela tem que ir para um lugar A, para um lugar B e ela vai para esses lugares. E às vezes ela está saindo e ela esquece determinado objeto ou ela tem determinadas necessidades e ela volta e vai fazer aquela responsabilidade que apresentou no último instante. Com uma bondade interna de fazer aquela responsabilidade, normalmente ela é lembrada de outra que ela nem tinha tido a lembrança. A nossa vida tem estas coisas boas. Cada um é que tem que ir observando que os auxílios da luz são grandiosos e eles apresentam com uma ponderação e apresenta na vida da pessoa, quando ela dedica o tempo para estudar o livro Na Luz da Verdade, dentro daquela pessoa vai instilando a esperança, a confiança, a perseverança e a coragem. Ela vai fazendo a diferença, onde ela precisa ter uma ponderação e onde ela precisa de ter um ímpeto. Na nossa vida diária, nós temos que ter esta diferença. O mistério Lúcifer. Fica fácil assim de cada pessoa e diferenciar o princípio da luz e o princípio errado. Lúcifer é o princípio errado. É a falta de bondade, é a falta de carinho, é não possibilitar um amadurecimento gradual. E cada um sabe assim que todas as coisas na criação não dão saltos, são gradativas, são graduais. O princípio errado, a primeira coisa que a pessoa faz com ela é usar o corpo descuidadamente. E essa referência
Para aquele que usa descuidadamente, numa fase seguinte, ele não tem como cuidar daquele corpo. Os excessos são prejudiciais e todas as coisas na criação têm um método. Se uma pessoa observa os animais, ela vai confirmando assim que os animais vêm apresentando mais sabedoria no seu comportamento, na vida daquele animal que não recebe influência das pessoas. Porque é comum a gente conhecer animais que são criados dentro da casa da pessoa que apresentam muitas disfunções devido ao convívio com aquelas pessoas e com o alimento que ele recebe. Na vida interior de uma pessoa, ela tem dentro dela esta referência daquilo que serve e daquilo que não serve. Essa referência é uma coisa muito boa porque toda época o Criador possibilitou esta condição. E se uma mãe se encontra descuidada, não alimentando o seu filho de maneira adequada, ela vai ter esta consequência de ficar o resto da vida dela com aquele filho. É comum a gente conhecer o descuido. A pessoa paga muito sério a vida toda com ela mesma. Ela é que ficou sendo responsabilizada. Na criação, as pessoas observam assim que existe uma seleção e os espíritos humanos, para agradar outras pessoas, não fazem esse trabalho, observar aquilo que serve para ele e aquilo que não serve. O princípio de Lúcifer, independente de como a pessoa se encontra, ela caminha no caminho das outras pessoas. E eu tenho que ver assim que é muito importante para a minha vida eu caminhar com o passo que eu preciso. Se eu caminho com as outras pessoas, eu tenho que caminhar no passo que as outras pessoas dão. Cada um sabe que cada pessoa tem uma mobilidade, tem uma resistência e cada pessoa tem uma maneira diferente de dar o passo. Os passos não podem ser iguais. Com o caminhar, com as passadas na vida, fica fácil da pessoa observar. Porque isso é comum da gente ver assim, um descompasso no caminhar de dois colegas, no período de formação, um casal, para entrar na harmonia de ter a mesma frequência no caminhar. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. O alimento que é natural, ele vai atender a todos os corpos. Uma pessoa necessita do alimento natural, que tem as propriedades, que não sofreu a alteração. Se a pessoa utiliza esta condição, ela vai ver assim que todos os corpos precisam daquele alimento. Um vai precisar de uma quantia a mais, o outro vai precisar de uma quantia menor. Com esse processo, vai fazendo a adequação e aqueles corpos vão ficando fortalecidos a vida toda. Conhecendo uma pessoa, outra pessoa, que apresenta um corpo físico sadio, a pessoa fala que durante toda a formação dela, ela foi muito cuidadosa com o seu alimento. A constituição daquela pessoa ficou fortalecida com o cuidado que ela teve a vida inteira. Aquela mãe que não alimentou o filho adequadamente, ele apresenta uma diminuição em todos os sentidos. Uma pessoa pensa assim que uma diminuição é só na altura, na massa óssea, é só no corpo físico da pessoa, no cérebro também. E é bem sério mesmo, porque do jeito que tem um atrofiamento com a massa óssea, com a massa muscular, tem o atrofiamento da visão, da audição, do cérebro, que a pessoa tem uma limitação para ver a vida conforme precisa ser vista. E é bem sério mesmo, porque conhecendo uma ou outra pessoa, a gente sabe que hoje aquela pessoa apresenta um corpo físico apresentável, não é suficiente, porque quando conversa com aquela pessoa, o interesse que a pessoa tem
para o desenvolvimento dela na sociedade, em ter um trabalho, em ter uma habilidade para que venha a ter a possibilidade de sobreviver daquela habilidade, a pessoa apresenta desinteressada. Isso é físico. O descuido, a pessoa paga muito caro por ele, e é bem sério, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, que a vida dela é somente na matéria grosseira. Isso a gente sabe que não é. Todas as religiões fala-se da vida depois que larga o corpo físico. E se uma pessoa é cuidadosa, ela observando o trabalho da ciência, ela vai vendo assim que antes do nascimento já existia um movimento naquele corpo. Aquele esperma, aquele óvulo, como é pequeno e como já traz a força para formar um corpo. Depois, na fase seguinte, vem o trabalho de alimentar aquele corpo, possibilitando o desenvolvimento daquele corpo. Mas aquele esperma, aquele óvulo, é uma semente. A força que existe dentro de uma semente. Observando um grão de milho, porque o cultivo do milho a gente conhece e tem uma facilidade de fazer uma observação. O mistério Lúcifer não faz essas referências das pequenas coisas, da simplicidade que existe, e junto com a simplicidade tem a grandiosidade, tem essa importância, porque as coisas, por serem simples, hoje esta palavra é usada erradamente. O mistério Lúcifer. Cada um tem que fazer esta observação do zelo que aquele agricultor utiliza, resguardando aquelas mudas até o período em que elas apresentam a resistência. O princípio de Lúcifer é diferente, é a exaustão. É uma coisa sem bondade, é um trabalho com o corpo físico de qualquer maneira, não alimentando aquele corpo conforme precisa cada célula, cada parte interior do corpo. Cada um é que tem que fazer esse trabalho. Não é pela quantidade do alimento que a pessoa vai ficar fortalecida, e a pessoa tem que ficar fortalecida com o método. Quando é criancinha, fica fácil de observar. É com o método que aquele corpo vai tornar-se fortalecido, que aquele corpo vai entrar nas fases que ele precisa. O descuido não forma aquele corpo. Durante um período, aquela mãe pode ficar feliz como aquele corpinho daquela criança, que é da responsabilidade dela, está apresentando. Mas num período seguinte, ela já começa a receber as observações de uma ou de outra pessoa que se encontra com uma certa coerência durante a vida. Vai vendo que aquele corpo apresenta atrasado para o seu desenvolvimento. Na fase adulta de uma pessoa é o mesmo processo. Se a pessoa descuida, ela entra num processo de regredir. A evolução, ela tem esta coisa boa. Se respeita todas as fases no caminho da luz, a pessoa vai tendo o amadurecimento. Se a pessoa transgride o caminho da luz, os ensinos, as leis da criação, ela entra numa outra condição. Em vez de passar para o processo de amadurecimento, ela vai tendo uma regressão. Fica fácil da gente observar uma ou outra pessoa que já apresenta muitas idades e tem a facilidade de conviver com os jovens de uma maneira como se fossem colegas. Houve uma degeneração, uma degradação daquela pessoa. Cada um tem que observar qual é o procedimento que ele precisa de fazer para manter-se firme no caminho da luz. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.